E, doutor, quais são as principais regras do contrato de trabalho temporário? Obrigatoriamente, ele tem que ser escrito. Aquele contrato de boca não vale para o contrato temporário. Tá? Ele é obrigatório a constar a data de início e término do contrato. Não pode ser alterado isso, a não ser por motivo de prorrogação. Esse motivo de prorrogação, ele enseja justificar a real necessidade de permanecer com aquele trabalhador ainda em condições de contrato temporário. Naquela modalidade que eu falei da substituição do trabalhador que ainda está doente, ou se por uma questão de demanda, aquele período de veraneio se estendeu mais um período até abril, por exemplo, e ele pode estender esse contrato. Deve constar o motivo da contratação, então especificar a que título é, por exemplo, Natal, Dia das Mães, tem que dizer o período que isso vai durar. Ele tem que ser realizado por uma empresa que esteja registrado no Ministério da Economia como uma empresa de contratação temporária e a necessidade do registro na carteira de trabalho do empregado, sendo que essa anotação normalmente se dá nas anotações gerais e não naquela anotação própria do campo, para se evitar aquela situação que a gente chama de sujar a carteira, né? Muitas pessoas preferiam o trabalho informal justamente para não ter uma anotação de poucos meses. Hoje acabou isso, com a carteira digital vai estar lá o registro. Hoje mas tem a opção de estar também na anotação das partes gerais. Mas sim, hoje a modalidade, a visualização, o layout da carteira, ele está diferente. E uma coisa que não pode acontecer em hipótese alguma no contrato de trabalho é que ele seja firmado diretamente com a empresa tomadora de serviço sob pena de nulidade da contratação temporária. Muito bem. E o que traz a CLT sobre o contrato temporário? A CLT, não é a CLT que rege o contrato temporário. O que rege o contrato temporário é a Lei 6.019 de 74 e a Lei das Terceirizações, a 13.429 de 2017. Porém, o contrato temporário, ele é uma das modalidades de contrato por prazo determinado. Então, ele é citado lá no artigo 443 da CLT como uma das possibilidades de contratação. Mas toda essa legislação que a gente está tratando aqui é pela Lei 6.019. E, doutor, qual é o prazo para pagamento da rescisão do contrato temporário? É nos mesmos moldes da CLT, porque a lei ela é omissa nesse sentido. Então, vale a regra da CLT, que é a regra do parágrafo 6º do artigo 477 da CLT, que é 10 dias contados da data da rescisão. E isso é depositado diretamente para o trabalhador? Isso é depositado normalmente na conta do trabalhador, na conta corrente do trabalhador. Perfeito. E qual é o prazo máximo de um contrato temporário? O contrato temporário, prazo máximo para que ele não perca a validade é de 240 dias. Normalmente, as empresas contratam por prazo de 90, prorrogáveis por mais 90. Uma nova prorrogação para mais 90 dias ensejaria aquela necessidade de justificar a real necessidade desta contratação, também sob pena de nulidade. Eu realmente não tinha conhecimento que tinha a opção de 90 dias e a prorrogação de mais 90. Isso é novo, doutor? Não, porque muitas vezes as empresas elas têm uma expectativa de volume de trabalho, de vendas, né? E pode frustrar, por exemplo, a pandemia. Foi o Natal mais escasso de todos, foi o Natal em pleno 2020, onde ninguém saía de casa. Então, eu tenho conhecimento na base de clientes de muita reclamação justamente porque, embora houvesse a previsão de prorrogação, e é uma regra que se utiliza muito comum dentro das empresas, faz um contrato de 90 e prorroga por mais 90, seja pela questão da sazonalidade, não saber a situação que vai ter efetivamente naquele período, ou também porque aquele empregado ele pode não corresponder com as expectativas, então não há aquela obrigação de permanecer com ele por mais do que 90 dias. Seria uma espécie de contrato de experiência dentro do contrato temporário de trabalho.